Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade. Estamos estudando a atualidade do pensamento espírita, especificamente um estudo do Livro dos Espíritos, que no momento nos encontramos no tema matéria, e é o que nós vamos ver nessa oportunidade. Nas questões 17 a 20 do Livro dos Espíritos, são um grande convite à reflexão nossa. Primeiro, os Espíritos nos dizem que não é dado ao homem conhecer todos os mistérios da divindade ou da natureza. Mas, na questão 18, posterior a essa, eles dizem que o ser humano precisa se equipar melhor para poder compreender melhor essas leis que ainda não tem capacidade para compreender. Isso porque a inteligência humana tem um limite que é determinado pela percepção dos nossos órgãos. E os nossos órgãos vão sofrer progressos biológicos a fim de poder melhorar a nossa percepção, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. E é justamente isso que nós vamos ver nas questões 17 a 20 do Livro dos Espíritos. Acompanhemos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Isso na questão 17. Agora, indo para a questão número 20, Allan Kardec pergunta: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Então nós temos aí, na questão 17, dizendo que não é dado ao homem compreender tudo neste mundo. E na questão 18, como nos referimos, diz que precisamos nos equipar melhor, aperfeiçoar nossos sentidos, tanto do corpo físico quanto a nossa mediunidade, que é a capacidade de nos comunicarmos entre as dimensões, para que possamos entender esses, entre aspas, mistérios divinos. E na questão número 19, ficou muito claro que a ciência ela veio para apoiar o progresso da humanidade. Ela veio para fornecer melhores condições de entendermos os porquês e os paraquês da natureza. Mas, aonde é dado à ciência limitar-se nesse momento evolutivo da humanidade, Deus pode, através de outras formas de revelação, nos mostrar coisas que essas limitações da ciência não são capazes ainda de nos mostrar. Uma dessas formas é a mediunidade. A mediunidade pode e deve nos trazer conhecimentos que a ciência acadêmica ainda não está aparelhada para nos trazer. Isso nos referindo às informações a respeito do mundo espiritual. E é para isso que o Espiritismo veio ao mundo material. É por isso que ele foi codificado por Allan Kardec à luz do Espírito de verdade. Baseado nessa noção de limites que ainda possuímos, em termos de evolução tanto intelectual quanto moral, para compreendermos essas verdades, os Espíritos propositalmente deixaram dúvidas a respeito da questão, por exemplo, da origem da matéria e do Espírito. Tais como o seguinte: quando Allan Kardec pergunta se Deus sempre esteve criando, ou seja, ele sempre esteve produzindo matéria, os Espíritos respondem se nós podemos conceber a ideia de um Deus que deixou de criar. Nós sabemos que Deus é eterno, ou seja, ele não teve fim nem teve começo.
Mas se a matéria teve um começo, então o que existia antes da matéria? Então chegamos aí ao famoso paradoxo. Paradoxo, uma verdade com uma aparente, ou melhor, a declaração de uma aparente verdade com uma contradição. Agora, como resolver essa contradição? Talvez daqui a algumas vidas, talvez crescendo no mundo espiritual, pesquisando e ampliando a nossa consciência como seres imortais, individuais que somos. Visto isso, agora nós vamos estabelecer uma questão muito importante ainda dentro desse assunto matéria. Na questão número 35 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec confirma aquele assunto que nós vimos lá no início, se o espaço é limitado ou se ele é ilimitado. Os Espíritos respondem ilimitado. Mas aí nós temos já questões muito complexas. Se ele é ilimitado, onde acaba o universo? E o que há além do universo? Muitos cientistas, como Brian Greene, por exemplo, já apoiam e trabalham na teoria do multiverso, ou seja, que não existe só um universo a nível material. Poderiam existir e podem existir, segundo teorias, e como o próprio nome já diz, teorias, não foram comprovadas ainda, podem existir outros universos a nível dessa dimensão material. E o Espiritismo vai ainda mais longe com a sua certeza a respeito do mundo espiritual, dizendo que existem sim outras dimensões. Uma dessas dimensões Kardec chamou de mundo espiritual, mas nada impede desse mundo espiritual também ser multidimensional. Essa é uma questão que nos desafia e fica para o futuro e a pesquisa mediúnica nos revelar, pouco a pouco, gradativamente, de acordo com a nossa capacidade de compreensão. Uma outra questão importantíssima em O Livro dos Espíritos é a questão da matéria. O que é a matéria? Nós vamos ver que Allan Kardec, de forma muito hábil, nos forneceu dois conceitos de matéria. Nós vamos lê-los e vamos fazer algumas considerações a respeito dessas duas questões. Que definições podeis dar de matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Na questão 22. Na questão 36, Allan Kardec pergunta: o vácuo absoluto, ou seja, o vazio, existe em alguma parte do universo, do espaço universal? Eles respondem: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então vamos por parte. Na questão número 22, Allan Kardec nos remete a um conceito filosófico de matéria. Tudo aquilo que não é espírito, tudo aquilo que não é ideia, tudo aquilo que não é metafísico, é físico. Primeira definição perfeita de Allan Kardec. E na questão número 36, ele nos remete para um conceito de vanguarda científica, quando pergunta se há algum vazio no universo. E os espíritos respondem que não. E em vídeo posterior, nós vamos ver o fluido cósmico universal, da onde se origina toda a matéria, da onde se transforma toda a matéria. Nós vamos ver também teorias atuais que falam sobre a existência de uma matéria escura, que não pode ser estudada diretamente porque não é sensível à luz, e também de uma energia escura. Então veja bem, os espíritos
eles, através da mediunidade, nos antecipam em quase 150 anos de informações que cientistas começaram a pesquisar apenas algumas décadas atrás. Bom, isso é muito importante para a gente. O Livro dos Espíritos, a ciência espírita, se antecipando às conquistas da ciência acadêmica. Olha só que importante estudarmos o Livro dos Espíritos nesse ângulo. Nós vamos ver então que nesse conceito filosófico e científico que Allan Kardec nos fornece a respeito da matéria, cai por terra todos aqueles, apenas aqueles estados clássicos, que é o sólido, o líquido e o gasoso, dependendo da pressão e da temperatura aos quais são submetidos os elementos. Isso basicamente falando. Mas nós ainda temos um quarto estado da matéria chamado plasma, que é onde um gás elevado a altíssima temperatura perde os elétrons de seus átomos e esses átomos se transformam em nuvens de íons. Um exemplo de plasma é o núcleo das estrelas, ou um raio. E nós também temos um elemento que foi manipulado em laboratório a partir de 1995 com o elemento rubídio, que se chama condensado de Bose-Einstein, porque foi uma teoria em conjunta proposta por um físico indiano cujo sobrenome é Bose e Albert Einstein. Ou seja, bósons elevados a temperaturas baixíssimas, próximo ao zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a temperatura mínima que pode existir no universo, em teoria. Então nós vamos ver que além desses três estados clássicos, existe o plasma e o condensado de Bose-Einstein. E ainda, quiçá, vão ser no futuro descobertos outras faces da matéria que a ciência acadêmica ainda não está apta a entender ou a pesquisar, e que ainda a doutrina espírita, através da mediunidade, ajude e ande lado a lado com a ciência para começar a estudar a matéria de outras dimensões. Olha só o quanto vamos aprender no futuro. Como Deus é bom, nos proporcionando essa oportunidade de progresso para entendermos cada vez de forma mais íntima a nossa matéria. Nós somos formados por elementos químicos resultantes das explosões das estrelas. Então, materialmente falando e literalmente, nós somos filhos das estrelas. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, comente, concorde, discorde, mas comente, faça o nosso canal crescer, compartilhe o nosso vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas e divulgarmos melhor a doutrina espírita. O meu nome é Marcelo Furtado e esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Muita paz e saúde a todos.